Olá pessoal, tudo bem? A Câmara dos Deputados ontem enterrou a proposta da mudança nas urnas eletrônicas, e a adoção do voto com impressão. E a análise do tamanho dessa derrota para o governo, ela depende de uma série de fatores, de uma série de observações. Não é uma questão muito simples de dizer, olha, o tamanho da derrota do governo foi X ou Y. Por que eu digo isso? Primeiro porque, 229 votos contra 218 votos contrários, o governo conseguiu dividir o parlamento, pelo menos conseguiu essa divisão do parlamento. Alguns especialistas, analistas, apostavam em cerca de 150, 200 votos, ou seja, foi acima do que muita gente estava imaginando o resultado do governo. Já se sabia que havia uma derrota e o cálculo era do tamanho dessa derrota. Por outro lado, ficou mais ou menos dentro do que o governo andava dizendo pelos bastidores. O governo falava em 230 votos, teve 229, ou seja, ficou mais ou menos dentro do que era esperado. E aí muita gente vai dizer, olha, muita gente tem dito, olha, o governo conseguiu vencer esse debate das urnas eletrônicas porque conseguiu levar para a cabeça de 229 parlamentares essa ideia de que as urnas não são confiáveis, etc e tal, 229 parlamentares eleitos pela urna eletrônica e que, então, isso seria uma vitória do discurso bolsonarista. Mas se a gente for olhar o histórico, a história não é exatamente assim, porque a Câmara já aprovou 2 vezes o voto impresso. Então, na verdade, o parlamento sempre teve uma certa desconfiança em relação às urnas e quis modificar, aí, de alguma maneira, as urnas eletrônicas, Em 2009, o parlamento definiu a questão do voto impresso. O Lula, na época, inclusive, sancionou o projeto e ele foi barrado no Supremo Tribunal Federal, na época, por inconstitucionalidade. Quando foi em 2015, ele voltou a ser discutido dentro da Câmara e do Senado. Na época, inclusive, o projeto que foi depois vetado pela Dilma teve 433 votos dos 513 deputados. Só 7 parlamentares votaram contra, ou seja, mesmo os governistas na época votaram a favor do voto com impressão. A Dilma depois vetou, esse veto foi analisado nas 2 casas e na Câmara dos Deputados 368 votos para a derrubada do veto da Dilma. Ou seja, se a gente for olhar por esse ângulo, o apoio ao voto impresso era maior nas legislaturas anteriores do que agora, Então, na verdade, o discurso bolsonarista ele não teria conseguido fazer com que 229 deputados apoiassem o projeto. Na verdade, ele fez com que alguns parlamentares, parte daqueles parlamentares que estavam no passado nas legislaturas anteriores também mudassem de posicionamento e agora votassem contra, E votaram contra porque acharam que o discurso está muito polarizado, muito focado em fraude em eleições, e fica parecendo que quem vota a favor do voto com impressão vota a favor do presidente Jair Bolsonaro e está nessa mesma ideia, Mas parlamentares de esquerda, de partidos de centro-esquerda, também votaram, em alguns casos, a favor do voto com impressão, Um exemplo muito claro, o deputado mineiro Júlio Delgado, por exemplo, no passado era a favor do voto com impressão, votou de novo com o voto com impressão. Não dá para dizer que esse parlamentar foi convencido por Bolsonaro, pelo contrário, ele foi um dos que resistiu nessa posição mesmo com o Bolsonaro deixando o ambiente mais pesado, Então, sobre a votação, é isso que precisa ser dito, E a partir de agora vai depender um pouco de como o Bolsonaro vai reagir a isso tudo, Não se imagina que ele vai arrumar uma encrenca, uma briga com a Câmara dos Deputados, é muito perigoso para ele, O que alguns bolsonaristas estão dizendo é que vão tentar ainda uma última cartada no Senado, que é bastante difícil. O presidente do Senado já disse que o projeto não passa lá, mas que é um projeto antigo de 2015, que vão tentar convencer, fazer uma pressão em senadores para tentar colocar em votação. Dificilmente isso vai caminhar. E provavelmente, o presidente, em algum caso, pode dizer que, o judiciário pressionou os deputados, o judiciário forçou com que os deputados mudassem de ideia, etc e tal, mas com essa crítica voltada para o judiciário, e principalmente para o ministro Barroso, e não à Câmara especificamente. E há ainda um espaço na avaliação do Arthur Lira para uma conversa entre poderes para tentar, de alguma forma, aumentar o número de urnas que passa por um processo maior de checagem, etc e tal, de teste de integridade, de modo a também não dar uma derrota completa ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que foi, de fato, uma grande derrota, uma retumbante derrota para o governo ontem, foi o desfile das Forças Armadas, que acabou virando chacota nas redes sociais, não serviu para nada, do ponto de vista de intimidação nem nada, pelo contrário, foi muito criticado, inclusive dentro das próprias Forças Armadas. A avaliação foi de que foi um erro grosseiro por parte do governo, que não ajudou em nada e, pelo contrário, deixou o ambiente mais carregado e atrapalhado
atrapalhou a votação do voto impresso. Um abraço para vocês e até mais.